Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje estamos caminhando para o final. Capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, graças a Deus, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai, e não seu pai herege Acás. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas do santuário, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus, ao Senhor de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio. Como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Meu pai pecou, a miséria caiu sobre nós. Quando o rei é tirano, é indecente, o povo sofre. Eis que vossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Ó Deus de Israel, ó grande vigia das pessoas, tire de sobre nós, a nossa nação, a tua ira. Perdoa, Pai, os nossos pecados e encaminha-nos para a vida santa com seu Filho Jesus. Agora, meus filhinhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então os levitas se levantaram e purificaram o templo, e ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandamento do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Jogaram toda aquela anarquia lá. Graças a Deus, os levitas fizeram direitinho os seus trabalhos, porque eles foram consagrados a Deus. E seu trabalho era manter a santidade do templo. Começaram, pois, a santificar ao primeiro dia do mês, primeiro do ano, e ao oitavo dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Ou seja, eles levaram 8 meses trabalhando na limpeza, tirando toda aquela encardidura, aquele lixo, aquele nojo. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, e todos os seus vasos, e a mesa da proposição, com todos os seus vasos. Também todos os vasos que o rei Acás no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias restabelece o culto de Deus,
Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para o sacrifício expiatório pelo rei e pelo santuário e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E aquele sacrifício significava Jesus Cristo sendo sacrificado na cruz por nós, que possamos aceitar o sacrifício oferecido pelo Filho de Deus na cruz, que possamos sentir o temor do Senhor, que possamos fugir do pecado, que possamos levar vidas decentes. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei da congregação, e a congregação eles impuseram as mãos, e os sacerdotes os mataram. E com o seu sangue fizeram expiação pelo pecado sobre o altar, para reconciliar com todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes, com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor, não por seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, diante dos instrumentos de Davi, e os sacerdotes com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas, com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto terminar. Então, havia holocausto e música. Enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifícios, outros ofereciam música, enquanto durou o sacrifício. Durou a música. Amém? Nós temos que sacrificar o nosso coração a Deus. E temos que dedicar ao Senhor louvores de nossos lábios. Quem sabe cantar, canta naturalmente. Mas nós, se não sabemos, precisamos cantar. Porque Deus aceita o louvor do coração sincero. Ele não está vendo se nós estamos afinados ou desafinados. Isso é de menos para Deus. O que Ele está vendo é se nós estamos sendo sinceros. Eu lembro no texto atrás que falava que os sacrifícios eram feitos e o sangue dos animais eram espargido no santuário. Lembra que vídeos atrás eu comentei sobre o dia do Yom Kippur, o dia do perdão? Então, nesse dia era feito a limpeza desse santuário, porque aspergir o sangue significava, simbolicamente, que os pecados estavam indo para dentro do santuário. Então chegava o grande dia do perdão, que os judeus chamam Yom Kippur. E eles escolhiam 2 bodes, um para Azazel e outro para Deus. O bode a Azazel ficava ali reservado. Ele não entraria em ação enquanto não começasse, enquanto não terminasse a obra de expiação. Azazel não tem nada com Deus. Azazel é antítipo de Satanás. Satanás, enquanto o povo de Deus está sacrificando, está oferecendo seu coração e as melodias, ele fica ali do lado, só olhando. Jesus, ao contrário, o bode para o Senhor significa Jesus. Então o bode é sacrificado, seu sangue é aspergido no santuário, simbolizando que o nosso pecado está sujando a casa de Deus. E no dia da expiação, o Yom Kippur,
eles precisavam limpar o santuário. Então o que eles faziam? Eles não confessaram o pecado sobre o bode de Deus? Sim. Não colocaram no santuário? Sim. Acabou a expiação. Porém o santuário ainda está sujo, tem que ser limpo. O sacerdote pegava todos os pecados de todos os pecadores salvos. Isso é um antítipo, cujo tipo será Jesus no último dia. Ele vai pegar todos os pecados daqueles que se arrependeram e vai tirar o santuário e ele vai confessá-lo sobre Azazel, porque o sacerdote tipicamente transferia para Azazel, falando, olha, esses são os pecados do santuário, nós estamos limpando o santuário. E alguém pegava pela mão esse bode e levava para o deserto, e ele se ferrava, perdão, ele morria no deserto. Então é isso. O bode pelo Senhor era um antítipo cujo tipo era Cristo. Esse sim faz a expiação, participava do ritual do santuário. O bode por Azazel era antítipo cujo tipo é Satanás. Esse não participava do ritual santo. No final, uma vez feito o sacrifício pelo perdão, o sacerdote ia lá, simbolicamente pegava os pecados que estavam sujando o santuário de Deus e confessava sobre o bode Azazel, mas não o matava, porque Azazel não participa de sacrifício, Azazel não faz sacrifício. E esse Azazel simbolizava Satanás. Então, no último dia, Jesus vai pegar todos os pecados do mundo que foram perdoados, todos aqueles que aceitaram a Jesus e tiveram o pecado jogado sobre ele, que tiveram o pecado jogado sobre o altar de Deus, sujando, entre aspas, o santuário celestial. Então ele pegará simbolicamente e confessará todos os pecados perdoados que estão sujando o santuário. E ele vai confessar sobre Satanás. Vai falar, Satanás, os pecados que o meu povo cometeu por sua culpa, eu perdoei deles, mas eu vou cobrar do seu lombo. E vai confessar sobre ele. E vai soltar Satanás no deserto. E Satanás ficará no deserto, sozinho, ruminando a sua culpa. E no último dia, esse Satanás, chamado dragão, será arrojado no lago de fogo e enxofre. Sim, para amargar o seu pecado. E amargar os pecados que ele instigou o povo de Deus a cometer. Então Satanás vai pagar pelo pecado dele e pelos pecados que instigou o povo de Deus a cometer. E aqueles que não aceitaram a Deus vão arcar com seus próprios pecados. E no final, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, eternamente, a saber, a segunda morte. Muito obrigado, você esteve até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for o caso. Dê o seu gostei, o seu não gostei, como diz o grande. E compartilhe. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e de mim. Que o vigia das pessoas te dê paz. Mas eu preciso sentir
Paz divina, só esta paz transmitir, dom de Deus.